Então, quando a gente fala de arte moderna, todo mundo lembra de Tarsila do Amaral, de Cândido Portinari. Aqui no Telas do Brasil a gente apresenta vida e obra desses artistas, mas também de muitos outros. Você viu, são 10 vídeos no total. E agora a gente vai te apresentar Alberto da Veiga Guiar. Ele é um pintor mineiro que retratava muitas paisagens de Minas Gerais e também algumas flores. Eu acho que você vai gostar. Está começando mais um Telas do Brasil. Hoje vamos falar de um pintor encantador, cuja suavidade se percebe especialmente nas paisagens naturais. Não foi à toa que Alberto Guiar escolheu o Jardim Botânico do Rio de Janeiro como lugar para a instalação de seu ateliê. Vamos então saber por que Guiar é conhecido como o mestre das flores. Guiar nasceu no interior do Rio de Janeiro e muito jovem se mudou para a Europa. Perdeu o pai muito cedo, a mãe se casou com um barão alemão e eles foram para a Europa por causa disso. Viajaram por diversas cidades na Europa até que se fixaram na Alemanha. Em Munique, Guiar estuda na Academia Real de Belas Artes de Munique e tem um contato profissional com a Academia Europeia, sem perder também o contato com as vanguardas europeias, quer dizer, o que se fazia na Europa na época, sobretudo o expressionismo alemão, algo que foi muito importante no começo do seu trabalho. Ele assimilou tão bem essas vanguardas europeias que, inclusive, em 1928, teve um trabalho exposto na Bienal de Veneza, já tendo, então, uma projeção internacional. Foi amigo de artistas importantes, como Emílio Pettorucci, era um artista cubista argentino. Então ele, quando veio para o Brasil, em 1930, ele já teve um caminho interessante percorrido pela Europa. E se percebe uma mudança quase que drástica do seu trabalho. O contato com a luz e as cores do Brasil mudou o jeito de Guiar, de produzir. Vem para o Rio de Janeiro, né? Em vez de ficar no interior, fica na capital. Esse contato com a paisagem do Rio foi muito importante para ele. É um dos temas mais recorrentes da pintura de Guiar, é a reportagem. Ele sempre praticou também o exercício de ser professor. Só pintar não era suficiente para mantê-lo bem financeiramente, não existia um mercado profissional. Então ele exercia como professor. Fundou a Escola Guiar, uma espécie de ateliê livre que recebia alunos, muito voltado para o ensino da pintura, pouco teórico, mas muito do sensível. A presença de Alberto Guiar em Minas Gerais foi fundamental para a sua pintura. As paisagens deste estado, representado por montanhas verdes, igrejas e uma arquitetura muito particular, transformam-se em revelações e traços íntimos de sua observação. Suas pinceladas, luminosas e ensolaradas, expressam uma visão lírica e poética dos espaços em que viveu e percorreu. O prefeito de Belo Horizonte, na época, era Juscelino Kubitschek, o convida para ser professor na capital mineira, e lá ele vai. E ele tem um legado super importante, inclusive alguns dos alunos que saíram da escola de Guiar em Belo Horizonte era Amílcar de Castro e Iberi Camargo. A pintura Jardim Botânico foi confeccionada em 1942, período em que seu cavalete estava ao ar livre, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. As grandes folhas redondas e carnosas da Vitória Régia repousam no espelho d'água no Lago do Jardim. Este retrato demonstra o amor e respeito que o pintor devotava à natureza. A mistura do religioso com a paisagem, com um vaso de flores, o povo brasileiro, ele também retratou tudo isso misturando. Talvez essa seja uma das maiores contribuições à modernidade do Guiar. Muito culto, por ter aprendido técnicas europeias, também tem uma influência forte da pintura oriental, sobretudo a chinesa. Quando ele fazia as paisagens de Minas Gerais, de Ouro Preto, por exemplo, sua cidade paixão, ele usava a forma como os chineses tinham de retratar as paisagens. Além disso, tinha uma outra influência importante na obra do Guiar, que era o Leonardo da Vinci.
também quando esteve na Europa, teve um contato com o Renascimento italiano, quando foi para a Itália, e ele usava a técnica do esfumato, a mesma utilizada na Mona Lisa, que é uma espécie de suavidade sobre a paisagem que tem no fundo da Mona Lisa. Ele também faz isso nas suas pinturas. Então você via um artista que não tinha nada de naif ou inocente, muito pelo contrário. Ele era muito bem instrumentalizado pelas vanguardas europeias, pela influência oriental, pelo esfumato do Leonardo da Vinci, e ele então utilizava esse repertório para fazer as temáticas brasileiras. 3 obras intituladas Vaso de Flores são encontradas na coleção Ayrton Queiroz e no acervo da Fundação Edson Queiroz. Todas são óleos sobre tela, onde se percebe nitidamente o encantamento que o pintor possuía pela beleza, sutileza e romantismo que as flores carregam. São telas que encantam pelas cores fortes e precisão do artista. Como um beija-flor, Guignard era fiel ao contato com essas estruturas vegetais. A paisagem brasileira sempre foi um tema muito importante para a pintura do Guignard. Na obra dos balões do Guignard, a gente percebe também todas essas influências e essas misturas de temáticas que o Guignard tanto se apropriava. E tinha um detalhe interessante: as festas de São João eram talvez a principal lembrança que Guignard tinha do seu pai, que perdeu muito cedo. Uma das razões do qual ele teve que ir para a Europa foi quando sua mãe se casou com um alemão. Mas ele sempre guardou com muito carinho as lembranças do pai, e uma delas era quando ele acordava Guignard para ver as festas de São João. E isso ele vai retratar inúmeras vezes, sobretudo quando vai fazer as paisagens de Minas Gerais. O Guignard talvez seja um dos pintores que melhor retratou o Brasil através do modernismo brasileiro. O quadro Noite de São João foi concebido no período final de sua vida, uma cena de grande expressão onírica, onde tudo flutua. As montanhas, igrejas, balões, sob uma bruma nebulosa. As cores em tons de cinza e lilás remetem a uma atmosfera de sonhos. Guignard tinha uma paixão declarada por Ouro Preto, que não só rendeu vários dos seus trabalhos como inspiração, mas uma afetividade mesmo pela cidade. A escritora Cecília Meirelles, que era amiga do Guignard e o chamava de Rei Guignard, fez um poema que se chama O que Ouro Preto tem? E no final do poema tem assim: e ali na Rua das Flores, na varandinha do bar, tem a figura risonha do grande pintor Guignard, que Deus colocou no mundo para Ouro Preto pintar. Costumava pintar o que estava por perto, a realidade ao seu redor. Frutas sobre a mesa, flores na janela. Ele se autorretratou e também retratou muitos amigos. O programa de hoje estava especialmente colorido, mas o próximo está ainda melhor. Não perca! A gente se encontra. Tchau!